Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Com 16 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho, nosso parceiro especial aqui no podcast, oferecendo self-services, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. E o endereço do restaurante Morro Vermelho é na rodovia Deputado Nadib Shaibi, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. Vocês podem também chamar no WhatsApp, que é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho, Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é a Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais que se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo de Mogi Guaçu. E chama agora no WhatsApp que está aparecendo na tela e resolva todos os seus problemas com esses serviços. Rota Celulares, Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem o Bistrô da Gi? Com uma localização privilegiada em Mogi Guaçu, você encontra prato feito, self-services, marmitex e muito sabor. E o Bistrô da Gi fica na Avenida 9 de Abril, 556, em Mogi Guaçu. E o WhatsApp do Bistrô da Gi é 19 99164 1053. Bistrô da Gi e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E agora, bateu aquela fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. É salgadinhos para buffet, para o comércio, para festas e eventos, salgadinhos para toda a família. E eles têm um diferencial, ele é frito no óleo de algodão, que não encharca e faz bem melhor para a saúde, e ele fica crocante por fora e macio por dentro. E produção diária, fresquinho, e óleo fresquinho também. Então corre lá, liga agora e faça seu pedido. E o telefone da Suelen Salgados é 19 99790 0073. E o endereço é Rua Geraldo Pereira da Silva, número 12, bairro Nova Veneza. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Marcos Costa, violeiro. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, irmão. E aí? Faz muito tempo que a gente não se vê. Para quem não sabe aí, né, a gente já tem uma história até na música, né? Talvez a gente relembre alguns momentos aqui, mas o Marcos Costa, né, já teve até, foi um músico, morou em Mogi Guaçu, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Ô, Marcos, conta um pouquinho de você, cara. Quem é você e tal? Eu sei que sua história passa aqui por Mogi Guaçu, porque muita gente assiste a gente aqui na cidade. Mas e aí? Conta um pouquinho da sua história, só pra gente chegar até na viola. Então, eu sou Marcos Costa, professor de Física na Escola Padre Narciso aqui em Paulínia. Sou um homem negro. A apresentação que as pessoas fazem, elas sempre dizem, eu sou um homem negro, retinto, cabeça raspada, mas como eu tenho ascendência indígena e branca, eu sou brasileiro. Me considero brasileiro nato. Tenho um pezinho na selva, na senzala e tudo mais. Então, aqui eu sou professor de Física, mas desde a minha adolescência eu sempre quis ser músico. E acabei fazendo Física.
Aí eu prestei o concurso público, passei e me efetivei aqui em Paulínia, né? Mas eu tinha muito desejo de continuar tocando o projeto que eu tive aí em Mogi Guaçu. Quando eu mudei aí para Mogi Guaçu, eu tinha cerca de 20 anos, mais ou menos. 19, 20 anos. E eu tinha uma banda aqui, com uns amigos meus de infância. A gente tocava rock nacional. Estava começando a compor já. Aí eu fui para Mogi Guaçu, já louco para continuar esse trabalho. Certo? E aí eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Eu fui morar na rua Nicolau Falsetti, ali no centro, sabe? Aí, Sim. de repente, lá na faculdade, o Celso, da Química, ele me apresentou o Rafael Macedo, que o apelido é Popô, não sei se você lembra dele. Tocou no Não vou Guerrilha. lembrar. Acho que eu não lembro, não. Ele é um baita guitarrista, né? Só que quando o Celso ele me apresentou, o Rafael, eu cheguei lá, vi assim, ele é tipo da minha cor, assim, só que o cabelo um pouco mais liso. Aí eu cheguei lá, bati o olho nele, ele começou a tocar uns Iron Maiden e tal, no violão mesmo. Eu falei, rapaz, gostei dele. Aí me apresentaram um vocalista, e nós formamos uma banda chamada Storm. A gente tocava Rush, tocava Iron, Scorpions. E a gente foi tocar naquele encontro de moto na Estiva Gerb. E era legal porque na época que a gente toca rock, a gente bebe bastante, né? E aí o Popô tinha parado para comprar cerveja e nós subimos ao palco para passar o som. E aí, eu não sei o que aconteceu, que ele perdeu aquele cartãozinho dele. E aí, de repente, a gente está passando o som lá em cima, você escuta uma confusão lá embaixo no palco, ele querendo subir, querendo subir. Eu sou o guitarrista da banda, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que falar para ele subir. Aí foi. E aí, cara, essa banda ela foi bacana porque até então eu não tinha experiência assim com banda de heavy metal. E começamos a tocar intensamente. Mas aí eu sempre quis ter o meu projeto de música autoral. Aí eu peguei esse guitarrista, não, peguei o Paulo Samir Bomba, lembra dele, não? Eu já ouvi falar, hein? Talvez ele vai ouvir a gente, que já ouvi falar. Tinha a Wild Shark. Então, eu chamei ele. Na verdade, ele me chamou para ser baixista de uma banda dele que tocava rock blues. E olha só o que aconteceu. Ele tinha uma data marcada, tipo um mês e pouquinho, para ele achar um baixista, treinar o baixista, para esse baixista poder tocar no álbum. Aí eu fui lá, peguei as músicas, e aí eu fiz as minhas linhas de contrabaixo. E ele gostou muito. Aí fomos para o estúdio, gravamos. A Espelho Labirinto chamava a banda. Era de rock blues. Tocamos em alguns lugares. Aí eu acabei saindo da banda, porque eu queria montar a minha banda. Aí eu montei uma banda chamada Holística. E nessa banda eu comecei a escrever um monte de coisas, comecei a escrever. Precisava de um baterista. No ônibus da faculdade, quando eu fazia física, tinha um farmacêutico maluco no banco da frente. Ele estava só aqui dando uma mocinha que chavecando ela. Aí eu bati na cabeça dele, eu interrompi o cara. Ele olhou para trás assim, bravo. O que foi, mano? Eu falei assim, então, você falou para a moça que é baterista, e ele estava pé da vida que eu estava cortando o esquema dele. Ele estava lá no chaveco, né? E ele falou, puta cara abusado, né? Ele pensou na hora. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, cara, você é baterista, eu preciso de um baterista, me passa seu endereço, seu telefone, que a gente conversa. Ele ficou assim. Aí no outro dia eu já liguei, já chamei o Bomba, comecei a passar para eles as músicas que eu tinha feito. Aí começou a Holística. Daí o Bomba acabou saindo da banda, entrou o Rafael Macedo. Toca muito, toca muito. E aí a gente desenvolveu, continuou. Só que aí a gente cresce, né? Aí eu tinha minha família para sustentar, o batera teve que ir para outro canto, conseguir a vida,
o guitarrista também. Hoje ele é pai de uma menininha, eu sou pai de um rapaz de 19 anos. E tá todo mundo espalhado. Aí eu falei, eu sempre tive essa vontade de gravar uma coisa só minha. E aí eu peguei e tive a ideia de compor um álbum de viola caipira. Foi assim que eu fui compor esse álbum. Então, vamos lá. Então, você está falando dessa parte toda da sua história de música, que você tocou naquela banda na Estiva, depois montou a Holística. Eu te conheci na época que você estava falando dessa banda Holística, né? Talvez a gente fale um pouquinho do momento aí, que querendo ou não a gente tocou junto, né? Mas aí eu pensei assim, poxa, tô conhecendo um baixista quando eu te conheci, com uma banda, falando uma banda holística, pô, até o nome é legal, refinado, né? Holística. E só que a gente pulou a parte do Marco, por exemplo, do Marcos, onde veio a introdução musical na sua vida? Só para não ficar essa lacuna, a gente já entra na holística para cá. Como que você aprendeu a tocar baixo? De onde veio o cara músico dentro de você, cara? Que rolo que deu aí até você virar um baixista, compondo, cara? Como é que foi suas influências? Só para dar uma passadinha rápida sobre isso. Sim. Eu acho que pouquíssimas pessoas lembram da sua infância beirando assim uns 4, 5 anos. Sim. Mas eu lembro de uma coisa que me marcou e parece que aconteceu ontem na minha vida. E a semana que vem eu completo 48 anos. Então, olha quanto tempo atrás isso aconteceu. Eu me lembro que eu era criança, né? E meu pai tinha um Opalão marrom metálico. Eu achava ele lindo. O melhor carro que tem. E aí, né? E aí, a gente ia para casa do meu avô lá em São José do Rio Pardo, né? Inclusive, em uma das músicas eu falo sobre essa cidade. E aí, o meu tio me colocava de cavalinho aqui e me levava até um bar. O bar era uma coisa assim surreal. Imagina uma coisa assim, na frente de um bar, em vez de ter um monte de motocicletas assim, tem um monte de cavalos, tem uns 4, 5 cavalos, sabe? Então a gente chegava lá e tinha aquele estilo de cocô de cavalo, misturado com cerveja velha, com pingueiro. É o velho boteco do interior. Cara, assim, aquele cheiro deixa qualquer homem calmo, sabe? Sim. E aí você olha no fundo do bar, tem uma cabeça de boi, assim, com um chifre. E eu lembro nitidamente. Quando eu cheguei lá, tinham dois homens tocando. Eu não sei identificar na época o que era, se era viola ou violão. Mas eles estavam cantando aquelas modas, sabe? Falada. E eles cantavam. E quando você é pequeno, quando meu tio me colocou no chão, você olha para cima, você vê a bota, fivela, aquele chapelão, e eles cantam numa altura assim de voz, num volume muito alto. Você fica assim, sabe? E quando você escuta a viola e o violão tocando junto, quando são instrumentos de boa qualidade, você escuta uma intensidade, uma massa sonora muito grande. E isso me marcou. Posteriormente, o meu tio, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, ele me ensinou a fazer os acordes básicos do violão, que é o Lá maior e Mi menor. E aí eu comecei e tocando, aumentando as coisas. Só que antes disso, em 88, eu devia ter uns 11 anos. A avó de um amigo meu, ela fazia todas as vontades dele. Todas. E a gente estava numa época que a gente era criança e queria ser metaleiro, que a gente viu no Rock in Rio. Os caras usavam aquelas pulseiras assim com espinho e tal. A hora que eu vi aquilo, meu olho cresceu assim. Eu falei, rapaz, isso parece interessante. Aí a gente começou a ouvir no rádio, né? Passava no rádio aqui no Brasil, passava o quê? Raul, a Blitz, passava banda assim, a Plebe Hood. Mas aí ele apareceu com o disco Seven Son, do Iron Maiden. Ele ouviu e não gostou, jogou o disco na minha mão. Quando eu ouvi aquilo lá, a minha pupila acho que dilatou, todos os corpos, o pelo do meu corpo ficou em pé assim. E naquele momento eu suspirei do lado do Trisimundo do meu pai, assim, e falei assim, eu sei o que eu quero ser quando eu crescer.
Eu não quero ser médico, nem advogado, eu não quero ser nada, eu quero ser igual esses caras, sabe? E aí eu comecei, com 13 ou 14, eu já comecei a compor alguma coisa, eu já escrevia uma letrinha, com 2 acordes eu fazia alguma música, mas aí eu fui aumentando isso. Aí quando chegou nos meus 19, 20 anos, aí eu comecei a compor mesmo, comecei a compor e guardando as músicas. Aí quando eu formei a Holística, posteriormente, com uns 20 e poucos anos, quando eu estava na faculdade já, fazendo física, que eu cheguei e vi que tinha um baterista lá e ele gostava de escrever letra. Ele falou que escrevia poesia e tal, e aqui na moça. Foi nesse momento que a Holística nasceu, entendeu? Entendi. Chamei ele para o projeto assim, falei, ó, me dá licença. Olhou para trás assim, assustado, eu falei, você é meu. Foi assim, cara, eu comecei a compor. Nunca estudei música em escola. Eu estudei um tempo na Adonai, em Campinas, quando eu morava lá, mas foi questão de 3 ou 4 meses. E alguém lá viu que eu tinha um jeito para tocar contrabaixo. Eles me chamaram para tocar contrabaixo numa orquestra, alguma coisa assim, lá de Campinas. Não a orquestra de Campinas. Né? Uma orquestra para estudante, alguma coisa assim. Tipo uma iniciação científica, uma iniciação musical. Mas aí eu acabei mudando de Campinas e não fui, porque era para eu ter estudado, né, nesse conservatório lá. Era um conservatório, um curso de música, assim, para baixo acústico, sabe? Mas aí eu acabei... Eu sou autodidata, né? Assim, eu me viro sozinho. Quando eu te conheci até, pô, você levava muito bem no baixo e tal, e eu lembro que tinha que tirar umas músicas, você tirava muito rápido, dá até pra ver se é realmente de autodidata. Ô Marcão, só pra continuar esse lance da Holística, já, você vai continuar, né, falando tal, e você atrapalhou o cara na cantada lá e falou, você é meu? Legal essa história, viu? Aí, de repente, cara, olha só o que a gente ouviu até agora aqui, quem tá acompanhando o podcast. Você pequenininho, ia lá com seu tio no lugar, lá viu os violeiros, fivelão, tal, bota, de repente entrou um disco do Iron, olha que meio, iniciação meio musical, meio agridoce, né, cara? É viola com Iron Maiden, tal, aí forma o Marcão que a gente tá vendo hoje. Não é bacana, cara? Assim, eu tô falando que moda de viola com rock and roll, cara. O que você acha dessa junção, cara? Não é muito louco? Então, a viola apareceu assim. Quando eu mudei para Mogi Guaçu e estava procurando essa gurizada, não conhecia ninguém, eu fiquei hospedado na casa de um senhor chamado Bonareto. Ele trabalhava montando relógio. Ele foi relojoeiro. Ele já tinha muita idade na época. Ele era um senhorzinho de cabelo branco, sabe? Ele falava meio rouco, já com a voz cansada. Mas ele fazia parte daquele pessoal que tocava no rádio. Ele tocou muita viola no rádio. Aí ele chegou lá e falou assim para mim, menino, vou trazer para você a viola. Ele falava assim. Aí ele pus a viola assim para mim, assim, no meu colo, fui fazer os acordes que eu estava acostumado na guitarra ou no violão. Aí ele deu risada e falou assim, olha, isso daqui é um Mi aberto. Aí ele foi fazendo as pestanas, na hora que ele fez o primeiro ponteado na minha frente, eu fiquei assim, com a boca aberta. Aí ele jogou na minha mão, eu comecei a fazer uns ponteados. Aí ele perguntou assim para mim, menino, você já tocou viola algum dia na sua vida? Eu nunca, eu só vi de longe. E ele falou assim para mim, você devia continuar, você leva jeito para isso. Aí eu falei, caramba, cara. Só que aí eu comecei a morar sozinho, montei a banda holística e foi ficando para trás. Isso lá nos meus 20 e poucos. Aí com 44 ou 45 anos, na escola onde eu lecionava anteriormente, um amigo meu levou a viola na escola, deixou a viola comigo 5 minutos. Uma semana depois eu estava comprando uma para mim. Entendi. Ela encanta você. Ela encanta você de um jeito que você não consegue, sei lá, não sei. Encanta a gente, viola. A Holística, quando ela começou, então ela foi uma banda de rock nacional, é isso, né? Não tinha nada da viola ainda,
autoral, né, nacional. Acho que eu lembro disso aí. Você teve umas bandas cover nesse trajeto, né? Que a gente até tocou junto, né? Na verdade, olha como é que são as coisas. Eu fui chamado para alguns projetos, muitos projetos bons. Eu fui chamado para... Lembra aquela banda do... Acho que era o System of a Down cover? Os caras tocavam idêntico. Então, se eu não me engano, meu nome foi cogitado para tocar naquela banda. Eu fui cogitado para tocar em várias bandas lá em Mogi Guaçu. Mas o problema era o seguinte, eu não queria tocar mais coisa dos outros. Eu queria tocar coisa minha. Então, quando o Rafael chegava e falava assim para a gente, olha, a gente precisa colocar alguns covers para chamar o pessoal no show. Eu e o baterista olhavam com a cara do outro. Cara, a gente desandava tanto no ensaio que ele ficava bravo e largava a mão de tirar a cover, até que a gente olhava e falava, ganhando. Cara, a gente não queria tocar cover por nada. Por nada. E eu sempre gostei desse lance. Eu acho que eu aprendo mais quando eu pego, por exemplo, uma dica de campo harmônico e eu vou lá e aplico numa música. Entende? Nesse ínterim, o que eu fiz? Aqui em Paulínia, como eu não tinha banda, eu pegava o Additive Drums, tinha as bases, eu fazia as bases de baixo, comprei uma guitarra, tem uma Ibanez, uma Les Paul Ibanez, tem um sonzão. E eu fiz várias e várias e várias trilhas de metal. Mas elas estão tudo engavetadas. Eu nunca cheguei a usar para nada. Eu ia tentar vender, né? Mas hoje a IA está fazendo tudo para os caras aí. Uhum. Então, show de bola, eu cara. deixei como se fosse um portfólio meu, entendeu? Como se fosse um álbum. Eu devo ter umas 40 composições digamos que estilo rock, metal, entra um pouco de funk americano, blues, rock blues também entra bastante, nessas influências. Aí eu larguei tudo isso e comecei a me dedicar à viola. Aí entrei na orquestra de viola de Paulínia. Fiquei 1 ano e pouquinho lá. Mas aí cai dentro daquilo que eu falei de novo. Ali toca o fulano, ciclano, Bertrano, todas as composições da história da viola. Mas o que eu queria era o quê? Compor. Acabei saindo da orquestra. E aí, hoje, eu estou com 9 músicas para serem gravadas, 2 já estão gravadas, e o resto eu estou gravando e mixando aos poucos. Sim. Tudo Acho que a gente pode falar já, Marcão, até por causa assim, estamos na metade do nosso papo aqui. Aí eu fiquei pensando assim, vamos falar do projeto que você tem agora, porque querendo ou não, quem acompanha você nas redes sociais como eu, já vimos um single seu sair. Então, já emenda no que você está falando, né? Você já gravou 1 ou 2, né? O que você está falando aí, junto dessas músicas desse projeto. Como é que é esse projeto, então, que você está lançando, cara? Então, cara, você sabe que a escola é um lugar tumultuado, barulhento, né? E a gente que eu não vou falar, eu não costumo falar para as pessoas que eu sou músico, porque eu não tenho diploma de música, entende? Eu sou matuto na música, né? Perto de muita gente. Eu sei a teoria básica para mim, não para eu não sou um catedrático nisso, né? Mas eu estou sempre estudando. Agora, na escola, eu tentava compor, só que imagina, você dá aula de manhã e você chega naquele ambiente, a gente que é, entre aspas, músico, aquele barulho, eu não sei você, mas quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, eu me sinto até um pouco tonto às vezes. Assim. Me dá até um pouco de ansiedade, sabe? Então, vou então controlar você como professor, então, você como professor numa sala que todo mundo está conversando, bagunçando, já te atrapalha todo. Você já te incomoda. Sim, demais, entende? E igual lá na escola, eles falam, professor, você é muito sério, não dá risada. Eu falo, se eu der risada, vocês vão montar em mim, né? Mas ainda que eu peguei uma agonizada legal, sabe, esse ano aqui e tal. A escola que eu tô, gosto dela. E só que o que aconteceu? Eu chegava da escola, você não consegue, eu particularmente, consigo pegar um instrumento e sair compondo.
escrever uma letra, porque a cabeça está atribulada. Você sabe que você tem nota para passar, você tem que preparar a aula, tá. Aí, no dia 2 do mês 5 desse ano, foi um feriado prolongado. E eu tenho uma moto estradeira. Eu sou apaixonado por moto, eu sou apaixonado. Você sabe disso, né? Sou apaixonado. Sim, já vi. Aí eu peguei a Madame, o nome dela, né? Peguei a Madame, o colega passou aqui com a moto dele e falou assim, ó, nós temos dois lugares para ir. Eu falei, qual que é o mais longe? É Poço de Caldas. Eu falei, para lá que nós vamos. E pá, fomos, torcemos o cabo para lá. Passamos um dia muito da hora. Mas na hora de vir embora, a gente ia passar na cachoeira da Véu das Noivas. E é uma curvinha assim, sabe? Ela faz uma curva e para entrar nela é no meio da curva. E aqui tem areia. Eu não sei se tinha areia ali, e eu estava coisa de 50 por hora. Eu fui reduzindo a moto. Quando eu freiei a moto, a frente dela saiu. Foi surreal. Uma hora eu estava em cima da moto, outra hora eu estava olhando para o céu, a moto saindo faísca assim, e eu estava estatelado no chão lá. Aí eu levantei com o meu joelho fraturado. Eu já sabia que ele estava fraturado, porque eu trabalhava com raio-x tomografia. Uhum. E aí eu olhei e falei, meu joelho está fraturado, é certeza. A costela estava fraturada, e o pé também. Mas a sorte que eu estava de bota e uma jaqueta que tem umas carapaças, assim. Aí nós levantamos a moto com muito custo. Aí, em vez de chamar o resgate, eu montei na moto e voltei para Paulínia ainda. À noite. Todo quebrado. Mas no Caramba, outro cara. dia no outro dia eu não aguentava andar, porque eu não conseguia erguer o braço, eu não conseguia mexer a perna, eu não conseguia mexer o pé. Eu fui arrastado para o hospital. Aí já voltei de lá imobilizado. Fiquei 4 meses de gesso. Então, assim, 1 mês e meio, 2 meses, eu tive que ficar deitado só com a perna para cima. Uhum. E para uma pessoa que gosta de moto, que gosta de música, que não tem sossego, igual eu, enlouquecedores. É maçante, né? Aí é entediante, eu estava olhando para a janela e eu tinha tomado um comprimido, assim, para dor muito forte. Aí, como eu não sou acostumado com remédio, eu fiquei gostosinho, fiquei legalzão, né? Uhum. Olhei na janela, assim, e falei assim, rapaz, que dia bonito, vou pegar a chave da moto e vou sair. Aí eu olhei, assim, pro meu pé e vi que estava engessado a perna, até aqui em cima da virilha, assim. Aí, não, eu fiquei descontente, peguei um papel e uma folha e comecei a escrever o que eu mais queria ver naquele momento. Eu queria colocar a cabeça para fora da janela e queria ver uma casa, um terreno gramado, um barquinho à vela, bem humildezinho, sabe? Que fosse meu. E uma vida muito tranquila, assim. E eu comecei a escrever. Fiz a primeira música. Aí, na segunda música, que chama Égua Rara, eu descrevi na letra como foi o dia e como foi a queda. Aí eu fiz um pagode de viola. Aí, depois desse pagode de viola, eu fiz a Rosa dos Ventos, a oração, parte 1, 2 e 3. A parte 1, eu convido a plateia para fazer as suas preces, isso quem quiser fazer. Quem acredita em Deus, ora para Deus, quem acredita, ora para quem quiser, certo? Então, nesse momento, eu chamo a plateia e falo, agradeça, porque provavelmente você já passou perto de alguma batida feia e não era você já escapou de um acidente, de alguma coisa que poderia ser fatal. Então, agradeça a Rosa do Vento, a Rosa dos Ventos, parte 1. Depois, a parte 2 é uma oração que eu escrevi, que é para os motociclistas. A parte 3 é destinada a todo mundo que a gente ama e que a gente perdeu, seja um pai, uma mãe, um irmão, avô, avó. É a oração, entendeu? Depois, a outra música, ela vem, que é o caos da vovó, que foi um caos que eu presenciei no sítio que meu pai tinha, que eu vi um vulto preto no meio do mato, num dia de lua cheia, e que foi assim, que eu vi
e não falei nada. O meu tio viu e também não falou nada. Por quê? Porque ele era adulto, eu era criança, ele não queria parecer medroso para mim, e eu não queria parecer medroso para ele, certo? Mas uns 2 anos depois que isso aconteceu, nós estávamos jantando em casa, eu comentei esse caso com ele, ele olhou para mim com os olhos desse tamanho. Assim. Você viu também? Eu falei, vi. E a gente constatou que tinha visto, sim, uma assombração, um negócio estranho no meio do mar. Escreveu uma música dessa. Depois eu termino com a música do Cramunhão, o violeiro e o Cramunhão, que é uma batalha entre um violeiro e o próprio diabo. Eles estão duelando, fazendo os ponteiros de viola, ver quem é o melhor. Uhum. E o violeiro, como ele é abençoado por Deus, ele pôs o Cramunhão lá para correr. E são lendas que tem na viola. E o fechamento desse álbum é uma música chamada Orlando Capeta, que foi o meu avô. Ele tinha esse nome porque ele era terrivelmente bravo e destemido, sabe? Foi peão em Barretos, ele foi peão de boiadeiro, já fez de tudo um pouco. E esse álbum ele conta tudo isso. Sim. História, olha o que você falou, que legal que tá. Porque você contou como que foi a criação da música nesse momento que você estava cuidando da queda da moto, assim, se recuperando. Aí você falou que fez Rosa dos Ventos 1, 2 e 3. Cara, esses são os nomes mesmo da música? Rosa dos Ventos 1, Rosa 2 e Rosa dos Ventos 3. Cara, que legal, cara. Parece assim uma trilogia de uma história, cara. Achei muito legal, sabe? É uma sacada bacana, assim, que eu achei. Na verdade, eu tinha pensado em fazer um álbum conceitual. Mas esse álbum ele só vai ser conceitual quando eu tocar ao vivo. Por quê? No momento em que eu for tocar, eu vou apresentar tocando a primeira música, tá? E aí eu já conto a história de como essa música nasceu. Ela já vai gerar o gancho para a segunda música, que vai contar como eu fui parar na minha cama, né? Uhum. Enfermo. E aí a terceira é o agradecimento, porque eu estou vivo, tive fratura, já estou recuperado, estou respirando. E assim vai. E a apresentação em si, ela é uma história onde as músicas elas vão ligando os fatos. Então, eu tornei esse álbum conceitual quando é tocado ao vivo. Se você ouvir ele na sua casa despretensiosamente, ele soa como um álbum comum. Sim. Ô Marcão, de todas essas músicas que você está falando, essas já prontas, tal, o que já foram lançadas? Porque eu lembro que tem uns singles aí que eu falei para você que eu acompanho e te vi já nas suas redes sociais. Alguns singles que você lançou. O que já foi gravado, o que vai ser um trabalho, é um trabalho mesmo de álbum, porque hoje em dia lançam singles, né? Esse negócio de CD, dizem que tá ultrapassado, eu curto pra caramba. Como é que tá esse momento aí, assim, do que foi lançado, o que você tá preparando, é um trabalho, ou são singles lançados sequencialmente? Como é que tá hoje em dia, esses lançamentos? Então, dia 19, sexta-feira agora, eu vou lançar 2 músicas. O Vento Me Leva, A Saudade Me Traz, que é a faixa título. E, posteriormente, no mesmo dia, eu vou lançar Maria Fumaça. Eu pensei assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música instrumental. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música instrumental, escuto muito. Mas de cada 10 pessoas, 9 não gostam de música instrumental. Então, eu vou lançar Maria Fumaça, que ela é literalmente uma imitação de um trem na viola. Né? Eu quis simular um trem em uma viola numa afinação rio abaixo. E essa é instrumental. Desculpa, O Vento Me Leva, A Saudade Me Traz é uma música que ela já tem letra, é uma canção. Então, isso dá para o ouvinte o quê? Aquela pessoa que não gosta de música instrumental vai escutar uma música que tem letra. E aquela pessoa que gosta de música instrumental vai ouvir as duas. Então, eu dou uma opção para a pessoa. E eu quero lançar, assim, duplas, porque algumas são instrumentais e outras não. Então, eu quero ir lançando em duplas
até completar os singles completarem um álbum. Aí depois eu lanço o álbum de uma vez, entendeu? Como que eles conseguem encontrar, porque alguém deve estar pensando nisso aí agora, como eles conseguem encontrar você ou os seus trabalhos? No Facebook, no Instagram, você tem YouTube, onde você se encontra, o pessoal achar você? Então, o meu Instagram tá como Marcos Costa, Viola Caipira, no Instagram. O TikTok tá assim também. E o Facebook eu mudei para isso também, Marcos Costa, violeiro ou viola caipira. E o canal do YouTube que eu tenho, um era do Spotify, mas era voltado para o heavy metal, entende? Hard rock. E agora, com essa distribuidora onde eu tô fazendo o lançamento, eles mesmos acabam abrindo um canal. Então, no dia do lançamento, provavelmente eu terei links que serão da própria distribuidora que eu vou poder passar no decorrer dos dias posteriores ao lançamento. Ah, que legal. Então, por exemplo, a sua principal rede social para quem quer te seguir, vai no Facebook? Onde que vai? Instagram seria melhor. Instagram, tá. Instagram, então Tá, então vamos deixar aqui embaixo, tá, o Instagram, para o pessoal dar uma olhada e seguir você. Que legal essa história, sabe por quê? Assim, eu que te conheci pessoalmente e olhando sua história, você é isso aí mesmo, cara. É o cara autêntico, o autodidata, o cara que manda bem no baixo, te conheci na época do baixo, porque eu já toquei em bandas. Aí eu fico pensando assim, caramba, cara, não desmerecendo ninguém que tocou comigo, mas você era um puta de um músico. Aí eu fico, caramba, cara, que legal, agora você com esses trabalhos. A viola, eu não te vi pessoalmente com a viola na mão, tocando, né, era mais a parte do rock, e agora você contando e acompanhando nas suas redes sociais, um pouquinho do que tá vindo por aí. Cara, eu acho super bacana, é o cara, assim, não vou falar que você, talvez, você me corrija aqui, não vou falar que o cara é totalmente eclético, curte tudo, mas você tá misturando um monte de coisa que parece que tá ficando legal, a sua origem do rock, junto com o da trás, de repente chega você fazendo parte 1, parte 2, parte 3 na viola. Caramba, cara, é muito legal. É uma trajetória que eu acho que compensa quem tá aí do outro lado da telinha assistindo esse podcast agora acompanhar você, cara. Então eu acho que é show de bola, porque acho que coisa boa vem por aí, hein? O que você acha? Qual que é o futuro do Marcos Costa? Lançar uns trabalhos, musicalmente falando, né? Lançar uns trabalhos, fechar o álbum, ou fazer show, sei lá, qual que são os seus planos musicais daqui para frente? Daqui para frente, cara, eu tenho um projeto com um amigo meu chamado Léo e Marcos Costa. A gente faz rock e pop rock. Do que se trata esse projeto? É um projeto onde, por exemplo, eu pego uma música que o pessoal gosta, seja lá do Barão Vermelho, do Iron Maiden, e o que a gente faz? A gente transforma isso em viola e violão. É um projeto que nós temos para 2026 para começar a se apresentar. Agora, o meu álbum vai ter um intervalo agora que a distribuidora não vai receber nada até janeiro, que é o final de ano, é o fechamento deles. Mas eu pretendo lançar as outras músicas, lançar o álbum, e pretendo começar já a fazer algumas apresentações. Eu vou começar a fazer umas apresentações com esse parceiro meu, Léo, e no meio dessas apresentações eu vou inserindo as minhas músicas, né? E ele pensou também de eu fazer uma apresentação já solo, só com as minhas músicas. Então, nós temos que estudar a logística disso, ver como é que vai ser, mas eu pretendo fazer sim. Porque eu pretendo divulgar bastante a viola, que ela é um instrumento que aqui, na nossa história, a viola ela conta a história do brasileiro. Porque a viola chegou aqui em 1500, certo? 1500, junto com os portugueses. Quando eles desembarcaram aqui, eles se depararam com pessoas que não usavam roupa, que falavam outro idioma. Eles não conseguiam se comunicar. No entanto, na primeira missa realizada aqui no Brasil, para que os indígenas fossem
inseridos na missa, participassem da missa, o que os jesuítas fizeram? Eles pegaram um instrumento chamado viola amarantina e, conforme eles viram a percussão que os índios faziam, sabe quando eles batem a lança no chão, o chocalho, eles começaram a imitar algumas coisas dessa nesse instrumento chamado viola amarantina. Começou a aparecer alguns ritmos chamados de cururu e cateretê, que são os primeiros ritmos, lá em 1500. Às vezes a gente fala assim que a gente é muito eclético ou sofisticado porque a gente escuta Beethoven ou Mozart, mas a gente sabe que eles existiram, as suas obras, entre, vamos colocar aí, 1700, 1800, nesse período de 200 anos. Só que a música de viola, ela vem lá de 1500, ela vem antes. É mais antiga que isso. E aí eles começaram a criar ritmos de acordo com as batidas que os indígenas faziam. E conforme os portugueses foram adentrando ao território, foi assim que eles foram ganhando e foram conquistando os índios. Aí a viola começou a ganhar outros tipos de afinação, que aí são chamadas hoje de cebolão, barril abaixo, e só ritmo de viola, ritmo, a forma de se tocar, tem mais de 90 ritmos. E todos eles com centenas de anos de idade. E se você pega, por exemplo, música lá de 1930, 1940, e você vê como o homem do campo conta a história que ele vive lá na roça, para a gente que vive aqui na cidade. Então, isso, a viola e as letras dela acabou se tornando um registro histórico. Não é só o catedrático que sabe história. Quem conta a história de um povo é o povo, não é o catedrático. Ele nunca pegou numa enxada, ele não sabe qual é a dificuldade da roça. Agora, quem escreveu lá o franguinho na panela sabe. Sabe o que é passar fome. Entende? Outra coisa que eu acho bacana também, que me trouxe para a viola, do rock a gente tem o Robert Johnson, tem? Sim, sim. O que fez o pacto com o diabo, fizeram um filme, né? E as pessoas falam, nossa, que legal, o blues tem esse negócio do pacto, encruzilhado. A nossa história de viola é 10 vezes mais rica. Eu provo. Quando você fala de violeiro, se você for ver aqueles violeiros que são mais antigos, dentro da viola deles pode ter uma semente chamada olho de bode. Parece um olho de bode. Quando você olha dentro do buraco do tampo, parece um olho te olhando de volta. Às vezes eles colocam um espelhinho bem aqui na mão, onde tem as tarraxas aqui, sabe? Colocam um espelho. Ou eles usam um guiso de cascavel dentro da viola. 3 formas de evitar o mal olhado e disso atrapalhar a mim. A inveja atrapalhar a mim, entende? E se eu quiser tocar melhor, dizem as lendas que eu posso fazer 2 ou 3 tipos de pacto, 4 tipos de pacto. E eu posso pegar uma cobra coral e deixar ela passar pelos meus dedos. Eu posso pegar um guiso de cascavel, só que você tem que levar cascavel viva. Sabe? Você caramba, cara, cada história aí. Você pode ir até um túmulo de um violeiro famoso, tipo o Tião Carreiro, e pedir as bênçãos dele. Segundo pessoas e relatos, o próprio aparece ali, te abençoa. E tem também o pacto com a coisa ruim também, que a pessoa pode fazer. E as pessoas dizem, e o pacto com o diabo tem na encruzilhada, tem dentro de igreja, tem tudo lugar que você imaginar. Sabe, se eu for falar só disso daqui, então a nossa cultura é muito mais rica. Se eu for contar só os causos aqui de pacto, cobra, pacto com o diabo e tudo mais, igual essa afinação que eu uso aí abaixo, é a afinação que o Almir Sater usa. Dizem que essa afinação, quem usa essa afinação, são os violeiros que têm um lado com coisa ruim, porque é uma afinação muito bonita e a gente conquista o coração das moças como se estivesse enfeitiçando.
Então, na verdade, todas essas histórias são histórias do invejoso que não consegue reproduzir e acaba desfazendo, né? Mas é uma cultura que tem dentro disso daí. Eu trouxe tudo isso dentro do meu álbum, sabe? No meu álbum, eu não tentei fazer nada rock. Nada rock. Tudo que eu fiz nesse álbum, eu procurei buscar do antigo. Eu escutei muita coisa antiga. E eu acho que eu escutei o quê? Eu fiquei coisa de um mês só escutando coisa antiga, dia após dia, até eu começar a tocar como os antigos. Então, eu quis fazer na afinação Rio abaixo tudo o que se faz na outra afinação, a cebolão. Que é, só para as pessoas entenderem, cebolão é a afinação mais usada por, tipo, 99% dos violeiros. Entende? A Rio abaixo é menos utilizado. Você vê que dos violeiros que a gente conhece, que vê na TV aí, de banda, de dupla famosa, você vê que o Almir Sater usa a Rio abaixo. Tem outros que usam, sim, mas eles não são tão conhecidos como os outros, entende? Ela tem até pouco material para a gente estudar. Pô, que legal, Marcão. Eu acho bem legal você ter falado isso, cara, até porque, sei lá, talvez você falando isso aí, você incentiva um monte de gente a muita coisa, sabe? Então, eu achei bem legal. Fora que a sua história de criação de música, de tocar, né, pode inspirar muita gente também. Eu tenho falado que muita gente que passou aqui no podcast, estamos aqui no 90, quase 100 episódios já, e muita gente que veio falar com a gente tem falado, quando eles falam suas histórias, assim como você trouxe a sua, alguém do outro lado da telinha ele está captando essas coisas, ouvindo, e pode se inspirar para alguma coisa, que eu acho que a sua história ainda tem muita coisa a se fazer na sua história ainda, mas até aqui inspira muita gente, cara. Eu achei legal você ter falado isso. E estamos chegando no nosso tempo aqui, né? E eu vou pedir para você fazer uma coisa que eu peço para todo mundo no finalzinho do episódio aqui. Tá? Que você deixe uma consideração final, um alô aí pro pessoal, ou para encerrar aí o que você quiser falar aí, fica tranquilo aí. Deixa eu pensar o que eu quero falar para vocês. Rapaz, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte. Hoje, às vezes, as pessoas dizem assim, não tem música boa para ouvir. Mas quanto que a gente procura música boa? Eu comecei a fazer parte do grupo de agentes culturais aqui de Paulínia e eu passei a conhecer muita gente que se interessou pelo meu trabalho e que o trabalho deles me interessa também. E a gente aqui em Paulínia está fazendo uma espécie de uma cooperativa que tem eu, que sou violeiro, tem fotógrafo, tem atriz, tem rapper, pagodeiro, tem cara do rock, tem de tudo ali. Conversando e elaborando formas de a gente mostrar a nossa arte, porque aqui em Paulínia era o centro de cinema, e a gente quer que Paulínia volte a aparecer no mapa novamente. Isso vai depender da gente. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é o seguinte: se juntem aí na cidade de vocês. Você tem música aí que você escreveu? Fica com vergonha, não. Pega os aplicativos aí, grava, faz sua música. Lança. Sabe? Eu tinha um pouco de receio de lançar minhas músicas, mas eu estou vendo que está dando bastante fruto, bastante resultado. Então, a minha recomendação é crie. Deixa sair. E lança para a gente ver. Eu me interesso muito por coisa nova. Mandar para mim, eu estou vendo. Show de bola. Pô, obrigado então, cara, por ter batido um papo com a gente aqui. Essa mensagem final achei bem bacana também, né? Crie, olha que legal. Sua vida foi criar, né, cara? Desde muita história que você tem falado até chegar nos seus trabalhos. Então tá bom. Com certeza eu vou te chamar de novo, assim que lançar os seus trabalhos. A gente volta aqui podcast, você vem contar um pouco mais como é que vai estar sendo os lançamentos. Então, e acompanhe o Marcos Costa no Instagram, que a gente está deixando aqui embaixo para você acompanhar o trabalho dele, conforme forem esses lançamentos que ele foi falando aí, a trajetória dele também. Então, obrigado por ter falado aqui com a gente, cara, e quero despedir também do pessoal aqui. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Abraço.